Oi, pessoal. Nessa aula de hoje, a gente vai ver, então, algumas heurísticas para a resolução do problema de corte unidimensional. Vamos ver tanto heurísticas do tipo construtiva, quanto heurísticas do tipo residual. Antes de apresentar as heurísticas, eu quero falar sobre as principais dificuldades de resolução do problema de corte, não só unidimensional, mas em qualquer dimensão. Que são a integralidade das variáveis e o grande número de variáveis presentes no problema. Esse tipo de problema, ele é um problema do tipo N difícil, e, além disso, ao apresentar a integralidade das variáveis, isso torna o problema mais difícil de resolver, e também, como as variáveis do problema estão relacionadas aos padrões de corte, principalmente em problemas práticos, onde a gente tem vários tipos de itens e vários tipos de objetos para ser considerados, né, no problema, o número de variáveis cresce bastante, chegando a ser centenas de milhares de variáveis. E aí fica cada vez mais difícil a gente conseguir utilizar um método exato para encontrar uma solução ótima para esse problema. E às vezes nem consegue encontrar essa solução. Bom, e aí então a gente tem como opções aí heurísticas, meta-heurísticas, e na aula de hoje a gente vai ver então algumas heurísticas e mais para frente a gente vai estudar algumas meta-heurísticas, tá? Bom, então a gente vai ver aqui nessa aula de hoje as heurísticas construtivas do tipo FFD e do tipo gulosa ou gananciosa. Tem autor que chama de gulosa, tem autor que chama de gananciosa. E as heurísticas residuais, por troncamento, a residual FFD e a residual gulosa. E também a heurística residual nova, que é uma nova proposta aí na literatura. Bom, eu vou começar falando aí das heurísticas construtivas, né, como o próprio nome dela diz, a solução para o problema vai sendo construído passo a passo a cada iteração. Tá? Bom, então essas heurísticas construtivas, elas consistem basicamente nos seguintes passos. A cada iteração é construído um bom padrão de corte, e esse padrão de corte ele deve ser utilizado o maior número de vezes possível, sem que a demanda dos itens seja excedida. Um bom padrão de corte aqui para a gente é aquele padrão que não tenha uma perda muito grande, tá? Bom, uma vez determinado esse padrão de corte, a gente tem que verificar, né, a demanda, ou seja, atualizar e ver se tem alguma demanda residual, e se existir alguma demanda residual, a gente volta para o passo anterior, constrói um novo padrão de corte, de novo, verifica a frequência desse padrão, né, quantas vezes ele pode ser utilizado sem exceder a demanda, e, de novo, atualiza a demanda, e assim vai sucessivamente até que toda a demanda dos itens seja atendida. Bom, para a gente aplicar uma heurística construtiva do tipo FFD, a gente tem que realizar os seguintes passos. O primeiro passo é ordenar os itens demandados em ordem decrescente de tamanho, ou seja, do maior item para o menor item, com relação ao comprimento, certo? Depois disso, então, a gente gera um padrão de corte, né, pegando o primeiro item, né, o maior item, quantas vezes for possível, sem que a sua demanda seja excedida. Se esse item que foi selecionado não couber mais no padrão e ainda tem espaço no objeto, eu vou para o segundo maior item, né, escolho ele e coloco ele no objeto, se ele couber. Se ele não couber, eu vou para o terceiro maior item e assim sucessivamente, até preencher todo o espaço do meu objeto. Com isso, eu defini o padrão de corte. Vou para o próximo passo, determino a frequência que esse padrão vai ser utilizado, levando em consideração ali a demanda dos itens. Depois, eu atualizo essa demanda dos itens, né, determinando
qual é a quantidade de itens que ainda não foram atendidas, não foi atendida, e se ainda existir item que não foi atendido, eu vou voltar para o passo 2 até acabar a demanda, né, até que todos os itens foram atendidos. Então, eu coloquei aqui um exemplo, esse exemplo a gente já viu na aula passada, então é o único tipo de objeto em estoque, de tamanho 11, 3 tipos de itens, o item 1 de 3 centímetros, o 2 de 4 e o 3 de 5, a demanda desses itens são 3, 3 e 2. Então, a gente vai resolver esse problema usando a heurística construtiva FFD. Então, o primeiro passo é ordenar os itens. O item de maior tamanho é o L3, depois o L2 e, por último, o L1. Então, eu vou construir o padrão, selecionando o item L3, vou colocar ele no objeto o maior número de vezes possível, que é 2. Com isso, eu preencho já o meu objeto em 10 centímetros, sobrando um, que vai ser uma perda, porque eu não tenho nenhum item mais que cabe nesse espaço. Então, o padrão de corte gerado foi o padrão 002. Agora, eu tenho que determinar a frequência que eu vou usar esse padrão, para isso eu vou olhar para a demanda dos itens. A demanda do item 3 é 2, então eu vou poder usar esse padrão uma única vez. Uma vez determinada essa frequência, atualizo a minha demanda. Então, eu continuo precisando de 3 itens do tipo 1, 3 do 2, e o item 3 já foi totalmente atendido. Vou para a próxima iteração, vou gerar um novo padrão. Como o item 3 já foi todo atendido, agora eu seleciono o item 2, que é o segundo maior item. Consigo colocar esse item 2 vezes no meu objeto, né, dá 8 centímetros, e ainda sobra 3 centímetros. Como não cabe mais uma unidade do item 2, eu vou para o item 1, que cabe uma unidade, e aí defini o meu padrão, que é o padrão 120 com perda 0. A frequência que eu vou usar desse padrão, considerando aqui a demanda dos itens, uma vez que tem 2 unidades do item 2 no padrão, eu só posso usá-lo uma única vez para não exceder a demanda que é 3. Bom, usando esse padrão uma vez, eu vou atender uma demanda do item 1, 2 do item 2, continuo com uma demanda aqui para ser atendida, né? Então, vou para a terceira iteração. O item 2 eu preciso atender, então eu coloco ele no meu objeto. Eu só posso pôr uma vez, porque a demanda dele é 1. Vou para o próximo item, que é o item 1, coloco ele 2 vezes, que é o tamanho máximo aqui, que eu posso, máximo de vezes que eu posso pôr ele no padrão. Então, defini já o meu terceiro padrão, que é o 210. Então, com esse padrão, eu tenho aqui uma perda de uma unidade. Atualizo a minha demanda, né? Então, a frequência desse padrão vai ser 1, justamente porque eu, usando ele uma vez, eu atendo toda a demanda. E aí, o meu algoritmo para, né? Porque não tenho mais nenhum item para atender, e encontrei a solução do problema. Então, aqui no quadro eu apresento para vocês a solução. Em cada uma dessas linhas estão os padrões que foram gerados, né? Então, na primeira linha, o primeiro padrão, segundo e terceiro, a frequência que eu vou usar desses padrões e a perda referente. Então, para resolver esse padrão, a gente vai precisar de 3 objetos. Vou utilizar esses 3 padrões de cortes, né, que foram gerados construtivamente, e a perda do primeiro padrão é uma unidade, o segundo não tem perda nenhuma, e o terceiro, uma unidade. Tá? Então, essa é a heurística construtiva FFD. Vou falar para vocês agora sobre a heurística construtiva gulosa. O que muda da heurística construtiva FFD para a construtiva gulosa? A única coisa que muda é a forma que eu vou gerar o padrão.
Então, no primeiro caso, o que eu fazia? Eu ordenava os itens, aí catava os itens de maior tamanho, ia colocando no objeto até preenchê-lo todo, e assim eu definia o padrão. Na heurística construtiva gulosa, eu não vou fazer mais dessa forma. O que eu vou fazer? Eu vou construir o problema da mochila, né, com esses dados, e vou resolver o problema da mochila, determinando, então, qual que é o melhor padrão possível para esse problema da mochila aqui, que agora é restrito, tá? Porque eu tenho a demanda de itens que eu não posso exceder. Como eu não tenho informação sobre o valor de utilidade dos itens, eu estou utilizando aqui como valor de utilidade o seu próprio comprimento, tá? Então, o objetivo aqui é maximizar essa função objetiva, sujeita ao conjunto de restrições que é de capacidade do objeto, né? Não posso, tudo o que eu for cortar, né, o comprimento que eu for cortar, não pode exceder o comprimento do objeto. E aqui o domínio das variáveis, elas não podem ser negativas, né? Então, as variáveis são não negativas e inteiras, e além disso eu tenho um limite superior, porque eu estou com um problema restrito. E os próximos passos funcionam da mesma forma, né? Então, uma vez determinado o padrão, no próximo passo eu tenho que determinar a frequência dele, depois eu atualizo a demanda, e se ainda houver uma demanda residual, eu volto aqui para o passo 1, gero o outro problema da mochila, e assim sucessivamente até o final. Então, considerando o mesmo exemplo anterior, eu vou agora aplicar, então, a heurística construtiva gulosa, né, para resolver esse problema, e depois, no final, a gente compara as duas soluções. Então, o primeiro passo aqui é construir o problema da mochila restrito. Então, eu estou maximizando aqui a função objetiva é a dimensão dos itens, né, multiplicada pelo número de vezes que ele vai aparecer no padrão. Restrição de capacidade do objeto, então tudo que eu for cortar não pode ser maior que 11, e aqui a quantidade de itens que eu vou colocar nesse padrão tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 3, 3 e 2, que é a demanda desses itens, tá? Bom, resolvendo esse problema da mochila, que pode ser através de qualquer método, solver, de qualquer forma, né, a gente obtém como solução esse padrão de corte, o padrão 201. Então, uma vez determinado o padrão, o próximo passo é determinar a frequência do padrão, e isso tem que ser feito analisando aqui as demandas, né, desses itens que não pode ser excedida. Então, a demanda do item 1 é 3, aparece 2 vezes no padrão, então, o valor aqui considerado daria 1,5, mas eu vou considerar um só, né, porque a frequência é número inteiro. Então, eu sempre arredondo aqui para baixo. E aqui esse aqui é com relação ao item 1, e esse aqui com relação ao item 3. O mínimo aqui, então, de vezes que eu posso usar esse padrão é uma vez, para não exceder a demanda do item 1. Né? Se eu usar ele 2 vezes, vai dar 4 unidades, e eu só tenho 3 como demanda. Bom, usando ele uma vez, a demanda residual é 1, 3 e 1. Então, preciso fazer mais uma iteração. Eu não fiz aqui, deixei como exercício para vocês. Mas a próxima iteração, vocês têm que resolver de novo o problema da mochila. O problema é exatamente o mesmo, com exceção aqui do limite superior das variáveis, né? Que agora vai ser 1, 3 e 1, e não mais 3, 3 e 2, né? Aqui é a demanda residual que eu sempre vou colocar. Aí resolve esse problema, determina o padrão, analisa a frequência, verifica a demanda residual, e assim sucessivamente. Então, vocês terminam depois esse exercício em casa e vão chegar nessa seguinte solução. Então, pela solução a gente já percebe que foram
foram feitas mais 2 iterações, né? Na segunda iteração foi determinado esse novo padrão, com perda 0 também e frequência 1, e na terceira iteração foi determinado o padrão 001, com uma perda de 2 centímetros, e a frequência dele também é 1. Então, com esses 3 padrões de corte e frequência 1 de cada um deles, a gente resolve o problema de corte unidimensional. Então, aqui, como eu falei para vocês, coloquei as 2 soluções para a gente comparar. Observa que, com relação ao número de objetos, as 2 heurísticas deram o mesmo, né? A gente vai precisar de 3 objetos. Porém, com exceção do segundo padrão aqui, o primeiro e o terceiro são diferentes. A heurística gulosa gerou 2 padrões com perda 0 e 1 com perda 2, e a FFD, somente 1 com perda 0 e 2 com uma unidade. Então, com relação à perda, no final acabou dando o mesmo valor, né? Uma outra observação é que aqui a FFD gerou um padrão homogêneo, que é bem característico da forma que é construído o padrão, né? A gente tende a ir colocando um único padrão o maior número de vezes possível, e geralmente a gente gera padrões homogêneos dessa forma. E já aqui na heurística gulosa não foi gerado nenhum padrão homogêneo. Bom, a gente pode, então, adaptar essas heurísticas, né, a heurística gulosa aqui, mesmo a FFD, para resolver problemas com vários tipos de objetos, né, disponíveis em estoque, e também em quantidades limitadas, tá? Não é difícil fazer isso. Qual que é a diferença? Agora, ao invés de eu gerar se eu estiver falando especificamente da heurística construtiva gulosa, eu vou gerar a cada iteração um problema da mochila para cada tipo de objeto, né? Então, eu crio o problema da mochila, resolvo e determino um padrão para cada tipo de objeto, e vou escolher dentre eles aquele que tem a menor perda, né, para usar o maior número de vezes aí. Bom, depois tem que atualizar a demanda e o estoque do objeto, né, porque agora o objeto, ele tem quantidades limitadas, então, além de atualizar a demanda, eu tenho que atualizar o estoque de objetos. E aí eu repito o mesmo procedimento até que toda a demanda seja atendida. Então, se o meu problema tem vários tipos de objetos disponíveis em estoque em quantidades limitadas, dá para aplicar também essa heurística construtiva. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre as heurísticas residuais. Então, as heurísticas residuais, elas geram a solução inteira para o problema de corte inteiro, né, a partir da solução ótima fracionária do problema relaxado. E essa solução, ela pode ser obtida através do método simplex com geração de colunas, ou mesmo através da utilização de um solver, pode ser de planilha eletrônica, pode ser o Cplex, ou qualquer outro software. Só para reforçar o que é um problema relaxado, o problema relaxado é quando eu tiro a restrição de integralidades das variáveis, e aí ele torna-se um problema de programação linear. Porque, como eu já havia falado, essa integralidade das variáveis dificulta um pouco a solução do problema. Então, na heurística residual, a gente começa, então, com a solução do problema relaxado, e depois a gente vai arredondar determinar, a partir da fracionária, determinar uma solução inteira, aí, dependendo do tipo de heurística residual que eu estou considerando, eu arredondo, eu trunco, eu uso alguma outra técnica para obter uma solução aproximada inteira, tá bom? Bom, só para ressaltar, a gente só vai conseguir aplicar uma heurística residual se a solução do problema relaxado tiver pelo menos uma variável aí com valor que não é inteiro.
Então, os passos para a aplicação da heurística residual consiste, então, em resolver a relaxação linear do problema de corte residual. O primeiro problema residual, ele é obtido a partir da solução ótima do problema de corte relaxado. Depois, a gente tem que determinar uma solução inteira aproximada, realizando aí algum procedimento, ou arredondamento, ou truncamento, ou alguma outra técnica. A gente atualiza a demanda dos itens e depois resolve de novo a relaxação linear do novo problema de corte residual. E aí eu vou fazendo isso até que toda a demanda dos itens seja atendida. Coloquei aqui em formato de algoritmo, né, como que fica esse tipo de heurística. Então, aqui é a parte o primeiro passo é a resolução do problema linear restrito. Então, resolvo esse problema, obtenho uma solução aqui que não é inteira. No próximo passo, eu determino essa solução inteira aproximada, utilizando algum recurso. No terceiro, eu calculo a demanda residual, né? E aí, se algum critério de parada foi satisfeito, eu paro. Se não, eu volto e faço de novo, resolvo o problema linear restrito, né, residual, determino a solução inteira aproximada, atualizo a demanda residual. E aí, eu vou parar aqui, nesse caso, quando a minha solução aproximada for um vetor nulo, né? E ao determinar, quando eu paro, eu vou ter que olhar ainda se existe algum item que ainda não foi satisfeita a demanda. Se isso aconteceu, eu só para essa última demanda residual, a gente aplica uma heurística construtiva, tá? Para finalizar aí o processo. Bom, primeiro, então, eu vou falar aqui sobre as heurísticas residuais por truncamento. Então, o que define aí esse tipo de heurística são os passos 2, 4 e 5. Então, no passo 2 é quando eu determino aí uma solução inteira, e no caso aqui, eu vou usar o truncamento, tá bom? Então, mesmo que o valor, por exemplo, o x1 suponha que é 5,78, eu vou considerar ele como sendo 5. Eu sempre vou arredondar para baixo, tá bom? No passo 4, o critério de parada, como eu tinha falado aqui, é quando a minha solução aproximada é um vetor nulo. E no passo 5, é quando ainda existe uma demanda residual. Eu já cheguei na minha solução inteira nula, mas ainda tenho itens que não foram atendidos, eu vou aplicar aí alguma heurística construtiva. Então, eu posso aplicar tanto a FFD quanto a gulosa. Bom, e aí, se eu aplicar a FFD, eu tenho a heurística residual FFD. Se eu aplicar a gulosa, eu tenho a heurística residual gulosa. Tá? Por isso que tem essa variação aí no nome. Então, considerando o mesmo exemplo 1, só que agora eu só alterei aqui a demanda do item 1, acrescentando uma unidade a mais, eu vou mostrar para vocês como aplicar, então, uma heurística residual, e aí, no final, lá a gente vê como que fica o uso da FFD e da heurística gulosa. Okay? Bom, o primeiro passo, então, é resolver o problema de otimização linear relaxado. Esse problema de otimização aqui, a gente já viu como que modela lá na aula passada, então é o mesmo modelo da aula passada, onde eu estou colocando aqui todos os possíveis padrões de corte para esse problema, né? Foram todos aqueles que a gente determinou lá na aula passada, aqueles 13 padrões de corte estão presentes aqui, tá? Como a minha variável, ela é somente não negativa, ou seja, eu retirei a restrição de integralidade da variável, eu consigo resolver facilmente esse problema, tá?
Então, fazendo isso, utilizando aí, por exemplo, o método simplex, a gente chegou nessa solução aqui do problema. Então, a solução é 1,25 vezes que o padrão de corte 1 vai ser cortado, o padrão 2, 1,5 vez e o padrão 3, 0,375. Então, essa é a solução relaxada. O próximo passo é o quê? É determinar a solução aproximada, truncando essa solução relaxada. Então, quando eu trunco, eu tiro a parte decimal, sobra somente a parte inteira. Então, a solução inteira é usar uma vez o padrão 1 e uma vez o padrão 2 e nenhuma o padrão 3. O próximo passo é verificar a demanda residual, né? Então, considerando que eu vou usar uma vez esse padrão e uma vez o padrão 2, eu vou ter uma demanda residual de 1, 1 e 1. Né? Com isso, o critério de parada não foi satisfeito, eu vou para a próxima iteração. Então, eu vou resolver de novo o problema relaxado, só que agora eu troquei a minha demanda original pela demanda residual. Resolvendo esse novo problema, eu tenho essa solução aqui fracionária. O próximo passo é determinar a solução inteira, né, aproximada, truncando esses valores. Então, ao truncar, eu fico com a solução nula, ou seja, nenhum desses padrões vão ser utilizados, e eu ainda permaneço com a minha demanda residual para ser atendida. Então, o que eu faço? Eu vou lá para o passo 5, né, o critério foi satisfeito, então eu paro aqui o passo 4. Vou para o passo 5, que é aplicar aqui uma heurística construtiva para atender essa demanda final aqui que foi, que ainda não foi atendida. Então, eu posso aplicar tanto a heurística construtiva FFD, quanto a gulosa. Então, se eu aplicar nesse último passo a FFD, eu tenho a residual FFD. Vamos ver como que fica. Então, esse aqui é o problema em que eu vou aplicar a heurística construtiva FFD. Né, eu tenho 3 itens e a demanda desses itens. E o meu objeto é um objeto de tamanho 11. Então, aplicando FFD, que a gente já viu, eu ordeno os itens, vou pegar o maior item, vou colocar uma vez no objeto, já atendi toda a sua demanda. Vou para o próximo maior item, é o 2, com tamanho 4, coloco uma vez aqui no objeto, já atendi também sua demanda. Com isso, sobrou 2 unidades, o próximo item tem tamanho 3, não cabe, então, gerei esse padrão. Atualizo a demanda, ficou uma demanda residual do item 1, vou gerar um novo padrão. Então, o único item que ainda não foi atendido foi o item 1, coloco uma vez ele para atender a demanda e finalizo gerando esse novo padrão. Então, a solução do problema usando a heurística residual FFD é a seguinte. Esses 2 primeiros padrões eu obtive na primeira etapa do algoritmo, com frequências 1 e 1, e esses outros 2 agora no final para atender aquela última demanda residual, então vou utilizar esses 2 padrões, com perdas 2 e 8 respectivamente, e vou usar somente uma vez cada um deles. Tá? Então, para resolver agora esse problema, a gente precisa de 4 objetos e a gente vai ter uma perda total de 10 centímetros. A heurística residual gulosa, então, consiste em aplicar a heurística residual por truncamento, e aí no final lá do passo 3, né, depois que o critério foi satisfeito no passo 4, a gente aplica a heurística gulosa, construtiva gulosa, para resolver o último problema residual e acabar de atender a demanda dos itens. Então, é o mesmo problema, né, anterior, só que agora eu vou resolver usando a gulosa. Então, no primeiro passo, eu construo o problema da mochila, resolvo esse problema, determino o padrão 011. A frequência desse padrão é 1, né, uma vez que eu preciso atender uma unidade de cada item.
Sobrou ainda o item 1 para ser atendido, vou para a próxima iteração, resolvo esse problema da mochila, observa que agora somente o item 1 vai ser alocado, e o padrão de corte gerado é o 100, que também vai ter uma frequência de 1. Com isso, a minha demanda residual é nula. E essa aqui é, então, a solução do problema usando a heurística residual gulosa. Então, os dois primeiros padrões são os mesmos, né? O que o diferenciou aqui, na verdade, não houve diferença, né? Mas esses dois últimos padrões, eles foram obtidos através da heurística construtiva gulosa. Por ser um problema bem pequeno, a solução acabou sendo a mesma, mas vocês vão observar, ao resolver problemas maiores, que ao aplicar a residual gulosa e a residual FFD, vocês vão obter soluções diferentes aqui na parte final, ok? Muito bem. Então, a gente viu duas heurísticas residuais por truncamento, né, as duas, para obter a solução inteira, a gente truncava, né. E agora, eu vou mostrar para vocês uma nova heurística residual, aí, proposta na literatura. Então, esse artigo aqui traz, onde é proposta essa heurística. Então, quem quiser ler mais detalhes sobre ela, pode ler esse trabalho, e aí é feita a comparação dessa nova com as outras. Então, é interessante vocês lerem também. Então, a ideia aqui dessa heurística residual nova é apostar na qualidade dos padrões gerados pelo problema linear, onde toda a demanda agora ela é levada em consideração ao construir o padrão de corte. Então, nessa heurística, cada iteração, a gente tem que resolver um problema de corte relaxado, e a gente ordena o vetor solução de forma decrescente. E aí a gente vai tentar usar o máximo de vezes possível esses valores, né, esses melhores padrões aí, padrões de mais qualidades. Porque se ele apareceu mais vezes na minha solução, significa que ele é um padrão bom, né, com perda menor. Então, a gente começa lá com o padrão 1, né, que é o mais utilizado. Então, a gente vai dar uma maior atenção para ele, fazendo o seguinte: a gente, ao invés de truncar a frequência dele, a gente vai arredondar ele para cima. Então, arredonda o valor para cima e verifica se a solução continua sendo factível. Se continuar sendo factível, ótimo. Se não, aí eu vou ter que diminuir a frequência desse padrão em uma unidade. E aí eu vou diminuindo até que essa infactibilidade, né, esses excessos de demanda aí sejam satisfeitos, né, sejam eliminados, na verdade. Então, eu faço isso com o primeiro padrão, né, com a primeira solução, aí eu vou para a segunda, maior solução, e assim vai até analisar todas as frequências de todos os padrões. Então, coloquei aqui como observação, nesta heurística, basta então especificar como que vai ser o passo 2 do algoritmo das heurísticas residuais, tá? Esse aqui é o único passo que diferencia da heurística residual por truncamento vista anteriormente. Então, eu peguei aqui um outro exemplo, porque aquele exemplo que a gente viu anteriormente, ele não ficou bom aplicando essa heurística. Então, eu escolhi um exemplo onde mais possibilidades acontecem para a gente entender direitinho como que ela funciona. Bom, a gente está aqui, de novo, com um único tipo de objeto, agora ele mede 194, 3 tipos de itens, o item 1 mede 108, o 2, 13 e o 3, 90. E aqui tá as demandas desses itens, 4, 8 e 7.
o primeiro passo, então, é resolver o problema de corte relaxado. Então, eu posso usar aí o método simplex com geração de colunas, se eu não quiser determinar inicialmente todos os possíveis padrões. Bom, uma vez resolvido o problema, eu tenho aqui a solução fracionária. A próxima etapa do próximo passo do algoritmo é, então, determinar uma solução inteira aproximada. Para isso, o que a gente faz? Ordena a frequência dos padrões, né, em ordem decrescente. Então, o x3 aqui é o item com maior valor. Então, inicialmente, o que eu faço? Arredondo para cima. Então, o primeiro arredondamento é fazer o meu Y3C4. Aí eu vou testar a factibilidade pensando na demanda. Então, o primeiro, o item, o X3 aqui, o padrão é o 002, se eu usar ele 4 vezes, eu vou ter 8 unidades do item 3, e a demanda é 8, então excedeu, então essa solução não é factível. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que diminuir a frequência do Y3 para 3, e aí vou testar de novo a factibilidade. Se for 3 vezes a frequência, vai dar 6 unidades, aqui eu tenho 7, tá ótimo, a solução ainda, a solução agora está factível. Bom, aí eu vou para o próximo é o x2, igual a 2,66, vou tentar arredondar ele para cima. Então, meu y2 igual a 3, o padrão é o 100, então se eu cortar ele 3 vezes, né, eu vou ter 3 unidades aqui do item 1. Eu estava cortando 3 unidades do padrão 3, então eu tinha 6 unidades do item tipo 3. Então, essa solução, arredondando o x2 para 3, tá ok. Aí eu vou para o último, que é o x1, tento arredondar ele para 2, né? Então, eu já tenho aqui que o meu y3 é 3 e meu y2 também é 3. Então, o padrão 166, que é referente ao x1, ele vai ser cortado 2 vezes. O padrão 003 e o padrão 002 também 3 vezes. Com isso, a gente vai ter 5 unidades do item tipo 1, 12 unidades do item tipo 2 e 6 unidades do item tipo 3, que está excedendo a demanda aqui do item, né? Então, 5 unidades do item 1 já excedeu em uma unidade, né? E 12 do tipo 2, 4. Então, eu não posso arredondar o meu x1 para 2. Então, ele vai passar a ser 1. Aí eu verifico de novo a factibilidade, e nesse caso aqui eu não vou estar excedendo a demanda, tá bom? Porque eu vou ter 4 unidades do item tipo 1, 6 do tipo 2 e 6 do tipo 3. E ainda vai sobrar aqui uma demanda residual, né, de 0, 2, 1. Então, essa aqui é a solução inteira aproximada. Então, y1 é 1, y2 e y3 é 3, e esses respectivos padrões. Como tem demanda ainda para atender, eu vou repetir o processo, vou para a próxima iteração. Então, eu vou resolver de novo o problema de corte residual relaxado, agora com uma nova demanda, né? Essa aqui que é a demanda residual. Resolvendo esse novo problema, utilizando, por exemplo, o simplex com geração de colunas, eu chego nessa solução ótima do problema relaxado. Então, eu preciso cortar o padrão 0, 2, 1 uma única vez. Tá? Como essa solução aqui já é inteira, não tenho que obter a solução inteira aproximada, então o processo, o algoritmo já parou e a gente já determinou uma solução para o problema, que é essa solução aqui. Então, na primeira iteração, a gente determinou esses 3 primeiros padrões com essas respectivas frequências, e na segunda iteração, esse novo padrão com a frequência 1.
Bom, então essa aqui é a heurística residual nova. Eu sugiro que vocês refaçam os exemplos feitos aqui nos slides, termine aquele exercício 1, né, que foi proposto, para vocês entenderem com mais detalhes aí como que funciona cada heurística, a diferença de uma para outra, tá? E utilizem aí o solver do Excel ou mesmo o Seplex para ir resolvendo os problemas de programação linear aí que facilita um pouco a vida de vocês. Agora, se vocês quiserem treinar e aplicar algum método, também pode ficar à vontade. Bom, então, para a aula de hoje é isso. A próxima aula a gente continua vendo, então, um pouco sobre o problema de corte bidimensional, tá bom? E vou também apresentar o método simplex com geração de coluna para vocês. Então, pessoal, até mais, até a próxima aula.